professora. Bom, eu sou a Gabriele e meu tema é sobre adubação na cevada. Vou começar falando um pouquinho sobre o histórico da cevada. Bom, a cevada é um cereal em cultivo mais antigo no mundo. Adquiriu importância agronômica em 1930 até meados de 1976, onde era cultivada somente na região sul do país. É uma planta herbácea de ciclo anual e raiz capilar. Principal utilidade é em alimentação animal, como grão forrageiro, pastagem, feno e silagem. O consumo humano é na forma integral, como malte e farinha. Ela é bem mais utilizada na maltaria, né, para fazer cerveja. Bom, a adubação, vamos começar com nitrogênio. A quantidade de aplicação de nitrogênio na cevada depende de alguns fatores, sendo eles o teor de matéria orgânica no solo, condições climáticas da região onde está sendo cultivado, cultura procedente. Essa cultura procedente pode ser quanto soja e tanto milho. Também auxilia na quantidade de adubação de nitrogênio. Sua aplicação pode ser realizada tanto na semeadura e na cobertura. Quando é em cobertura, deve ser entre os estágios de afilhamento e de alongamento. Isso corresponde ao estágio em que o como principal apresenta 4 a 6 folhas. A quantidade de nitrogênio na semeadura varia entre 15 a 20 kg por hectare. Já na cobertura, varia entre 20 a 60 kg por hectare. A época em que se aplica o nitrogênio determinará em qual componente vai se refletir o aumento da produção de grãos. A influência do rendimento auxilia no número de espigas, tamanho das espigas, número de grãos, peso de grão. Aqui temos alguns exemplos da época que vai ser aplicado o nitrogênio, podendo ser na semeadura, que tem influência no rendimento inicial das plantas, aumentando o número de espigas e aumenta o tamanho da espiga. Nitrogênio aplicado em cobertura, primeira filho, recém-visível. Ocorre aumento do tamanho futuro da espiga e consolidação no número da espiga. E nitrogênio aplicado em cobertura de 2 a 3 filhos, bem visíveis. Aí aumenta o número de grãos por espigas, evitando o aborto de muitas folhas. O nitrogênio aplicado em cobertura no emborrachamento, ele não tem tanto efeito quanto os outros para a cevada e não é muito recomendada a aplicação de nitrogênio nessa fase, pois pode aumentar o teor de proteínas no grão. E também tem um aumento eventual no peso do grão. Além da adubação nitrogenada, a aplicação do redutor de crescimento pode influenciar no desenvolvimento e o crescimento das plantas. Aqui temos que pode servir como uma estratégia para reduzir o acamamento na cevada. O redutor de crescimento mais utilizado e registrado no Brasil para cevada é o Modus. O Trinexapac etilítico. Ele é indicado que seja aplicado quando visualizar o primeiro nó no como principal da planta e também se utiliza a dose de 0,4 litros por hectare. Agora vou falar um pouco sobre o potássio. Bom, o potássio 95% da adubação é realizada como uso do sal do cloreto de potássio. O seu excesso pode afetar a germinação, a arquitetura das raízes e diminuição dos níveis foliares. A deficiência de potássio no cereal pode resultar em diminuição de crescimento, retardo na maturação e acamamento devido à palha fraca. Deve-se manter sempre o nível ideal do potássio no solo, ou seja, manter o solo sempre estável ali com adubação de potássio. E a quantidade de aplicação no solo varia de acordo com o plantio, sendo que o primeiro plantio pode ser aplicado até 60 kg por hectare e 30 kg quando se vai fazer a manutenção. Também ocorrem muitos problemas da aplicação do potássio por conta de ter um grande efeito salino na planta. E a diminuição dos níveis foliares ocorre por conta do magnésio e de cálcio.
pois o potássio reduz a concentração de magnésio na parte aérea e reduz a absorção de magnésio pelas raízes. Então, sempre tem um conhecimento na hora de fazer a aplicação de potássio na cultura da cevada, para não aplicar em excesso, que pode causar prejuízo, e também não muito pouco, que não vai ter efeito nenhum sobre a cultura. O fósforo. Sua deficiência reflete diretamente na perca de produção. O fósforo age diretamente no desenvolvimento radicular, germinação, maturação, florescimento, formação das sementes e na resistência ao frio dos cereais de inverno. É aplicado junto com o potássio com a mesma quantidade, ou seja, o potássio e o fósforo podem ser aplicados juntos com a mesma quantidade indicada para a cultura. Temos como adubação os fertilizantes orgânicos, que são nada mais a dose de NPK, deve ser a mesma dosagem que foi citado em NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. A liberação de nitrogênio na primeira cultura após sua aplicação varia entre 50% a 60%. Para fósforo, o valor é de 70% a 80%. E para potássio, é liberado integralmente na primeira safra. E fertilizantes organominerais. Esse fertilizante é a mistura de fertilizantes orgânicos e minerais. A fração orgânica desses fertilizantes não aumenta a eficiência de aproveitamento pelas plantas nos teores NPK. E fertilizantes foliares, que não têm muitas vantagens econômicas na cultura de cevada. Isso foi registrado através de pesquisas realizadas. Então, mais utilizados são os fertilizantes organominerais e os fertilizantes orgânicos. Tem mais referências que eu usei para fazer o trabalho. E é isso sobre a adubação da cevada. É mais utilizada a aplicação NPK mesmo e os fertilizantes, né? Que tem que ter um bom conhecimento e sua forma de plantio também interfere muito na hora da aplicação da cevada. Então é isso, obrigado pela atenção e espero que tenha gostado.